Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Haddad e Tebet discutem cortes com Lula. Vai sobrar para os pobres. Subsídios aqui são vergonhosos. 519 bilhões em 2023 e 789 bilhões, 33% a mais em 2024 para as empresas. E querem que o Zé pague a conta. PL, projeto de lei anti-aborto, é inconstitucional e cruel, afirma OAB em parecer. Projeto poderá levar menores de idade à internação por até 3 anos. Benefícios vão elevar despesas em 82 bilhões de reais. Isso aqui são as despesas dos pobres, 82. Dos ricos, 783. Então, é brincadeira, né? 10% do que os ricos recebem e os pobres não podem receber. O seu BPC, o BPC é para quem tem deficiência, ganha um salário mínimo, o seguro-desemprego, querem desatrelar ao salário mínimo, e assim vai. As notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso super correspondente nos Estados Unidos, meu querido Carlos Kaminski, o comentário de Renato Rossi fechando o programa, o nosso especialista na indústria automobilística. E o presidente Lula reuniu-se com a equipe econômica e avaliou conduzir a agenda de revisão de gastos por 2 corredores, um de curto prazo para medidas com efeito imediato, que não dependam de negociação com o Congresso, e outra para ações de longo prazo, ou que precisem de aval do Legislativo. Nesse segundo caso, afirmam interlocutores ouvidos pela reportagem, podem ser necessárias uma ou mais propostas de emenda constitucional, instrumento que exige a concordância de 3/5 dos deputados e senadores em 2 turnos de votação, extremamente difícil de aprová-las. As discussões acontecem num momento de forte cobrança de empresários e do mercado pela revisão de gastos públicos. Só que é bom lembrar que o governo gastou no ano passado, em renúncias fiscais para esses empresários, 519 bilhões de reais. E esse ano deve ultrapassar os 700 bilhões. Por que eles têm que ter subsídio? Por quê? Por que o pequeno não tem e o grande tem? Gera emprego. Cada vez as grandes empresas estão com tecnologias que estão desempregando em massa trabalhadores. Por que tem que subsidiar? O governo tem que ser a mãe de todos. E um parecer aprovado por 81 membros do Conselho Federal da OAB aponta como inconstitucional o projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. O documento foi elaborado por uma comissão formada somente por mulheres e afirma que a proposta em tramitação na Câmara tem linguagem punitiva, depreciativa e cruel. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, afirmou que Lira se comprometeu a ouvir a respeito do PL. Se avançar como está, a pena fixada seria de 20 anos de prisão, que abre margem para que uma vítima de estupro, por exemplo, tenha punição maior que o seu agressor, cuja pena pode ser de até 10 anos. Atualmente, não há prazo máximo para o aborto legal. O Senado ignorou especialistas contrários ao PL anti-aborto por estupro na sessão de debates nesta segunda-feira e convidou apenas os que defendiam o não aborto. A Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia
só foi convidada no mesmo dia e, obviamente, que não deu para ir no evento. E o projeto pode levar menores de idade à internação por até 3 meses. Olha só, se for aprovado, meninas abaixo de 18 anos, vítimas de estupro que fizerem aborto depois de 22 semanas ou quando houver viabilidade fetal, poderão acabar internadas em um estabelecimento educacional por 3 anos. É muita crueldade com essas crianças que nem ao menos sabem o que fizeram. Eles que estão defendendo o não aborto, que adotem essas crianças. São 25 mil crianças por ano que nascem de crianças até 16 anos. Os benefícios, voltando aos cortes do governo, o governo quer agora cortar também os benefícios, pagamento do BPC, do seguro-desemprego, do abono salarial, vai exigir um aumento de 82 bilhões de reais em despesas do orçamento da União até em 2028. Seguro-desemprego é para quem está desempregado. BPC são pessoas com deficiência ou depois dos 70 anos que você não tem qualquer tipo de salário. E o abono salarial, que é o PIS/PASEP, um salário mínimo. O que acontece? Tirar do Zé é fácil. Enquanto isso, 82 bilhões. Mas enquanto isso, o governo deu uma desoneração de 519 bilhões no ano passado. Isso é criminoso. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda do dia. A Unofisco dos auditores fiscais fez um levantamento. Em 2023, só em subsídios para empresas, o Brasil gastou 519 bilhões de reais. Só que em 2023, são 789 bilhões de reais. E daí eu faço aquela pergunta para vocês. Vocês acham justo alguns empresários privilegiados, como nós temos aí no Rio Grande do Sul, receberem subsídios e o pequeno, o micro, que gera empregos, que está ali sempre no sufoco, não receba subsídio? Então, ou não recebe subsídio todo mundo, ou se divide esse subsídio metade para os grandes e metade para os pequenos. Não tem cabimento sempre para os mesmos setores que não estão gerando aquela quantidade de empregos que geravam antigamente. Só que eles estão mamando e mamando no governo sempre. Assim, é fácil ser empresário. Mas vamos aqui aos destaques da agenda de hoje, né, que teremos o presidente Lula, então, dá entrevista à Rádio CBN, o mercado segue pressão para o corte de gastos. O mercado, né? E daí, onde está o mercado? Que mercado é esse? Você já se apresentou para o mercado? É um mercado financeiro também que se exploda, né? Mas, de qualquer forma, obviamente que o governo tem que apresentar cortes. Eu apresentaria cortes nos subsídios. Pronto. Não temos condições mais de dar subsídio para ninguém. É isso que o governo deveria. Não tenho mais subsídios para ninguém. Caso Marielle, STF decide, se torna os irmãos Brazão e o Rivaldo Barbosa réus. A decisão do Supremo vai ser que eles serão réus. Mas aí tem julgamento, tem levantamento de provas. Primeiro vai ser levantamento de provas, isso aí ainda demora muito. O Joias Sauditas, a PF, a Polícia Federal, ouve Mauro Cid e seu pai, Lorena Cid, para que eles expliquem novas joias que apareceram lá, que venderam uma chinelagem
as joias que o presidente Jair Bolsonaro ganhou, ele vendeu. Ela tinha que ficar para o país, mas a chinelagem que governou esse governo, o nosso país, ele vendeu as tais de joias. E os bolsonaristas sempre falam, mas o Lula ladrão. Olha, é brincadeira, né? Falando em Lula, ele quer uma solução, né, do Haddad, deu uma missão para o Haddad e para a Tebet, o Haddad Fazenda, Tebet Planejamento, para resolver essa questão do rombo do governo e de dar uma resposta para o famoso mercado, né? Mas o governo, o Risco Brasil, está em 153 pontos, que só para você ter uma ideia, quando teve o início da guerra da Ucrânia, chegou a 324 pontos. Hoje nós estamos em número de pontos muito bem, até analistas do mercado financeiro esperam que os juros encerrem esse ano, que tu sabe que tem uma reunião do Copom para decidir a famosa taxa Selic, se ela desce ou não desce, e 10,5% hoje a taxa Selic deve chegar até o final do ano sem cortes. Obviamente que essa taxa de básica, se o governo apresentar uma série de cortes e tudo mais, você não tenha dúvida que pode ocorrer uma redução na taxa de juros, que ainda é uma taxa de juros superior a 2 dígitos. Isso é a realidade. A Petrobras, para ajudar aí o governo, vai pagar um débito que ela tinha com o governo de 19 bilhões e 800 milhões de reais. Isso é uma grana considerável, mas não resolve o rombo que o governo tem. A convite do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, a contadora de histórias, Nédia Genari, participou de um debate no plenário que só teve os não abortos, contra o aborto, né, por estupro, só teve convidados dessa parte, né? Então o Eduardo Girão trouxe essa senhora que fez uma história, uma encenação e mais uma coisa ridícula e medíocre do Estado. E a comissão temporária que debate 10 projetos de lei sobre como será regulado o IA, que é a inteligência artificial, ela volta a se reunir, mas até agora eles vão ter que unificar esses projetos, porque tem muitos projetos e já apresentaram nesses projetos 45 emendas para abrir a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. A pressa na aprovação desse projeto pode resultar em uma lei insuficiente e inadequada. É o que os nossos queridos parlamentares adoram. E só para fechar com uma fofoquinha, a 4ª turma do STJ julgará hoje a ação de Isamar Mendes, viúva do serengalista Chico Mendes, e seus filhos contra a TV Globo. Dizem que a minissérie Amazônia de Galveza, Chico Mendes, altera fatos da vida dele. Então aí mais uma briga que ocorre, né, contra a nossa TV Globo. E vamos aos destaques na imprensa internacional. New York Times: Biden considerará proteção legal a cônjuges sem documentos de cidadãos dos Estados Unidos. O Washington Post: democratas aprovam grande venda de armas de guerra a Israel. La Nación: governo contraria Senado e insiste privatizar aerolíneas argentinas. La Nación: conta de luz terá alta de cerca de 50%, diz ministro. Isso no Chile. E o país, Uruguai, somados partidos de coligação, superam frente ampla, diz pesquisa. E o país, líderes europeus fazem exigências
a von der Leyen antes de apoiar sua recondução. Le Figaro, gestão Macron em clima de fim de mandato, já não o reconheço. The Guardian, inflação dos alimentos no Reino Unido cai, mas crise do custo de vida ainda não acabou. Financial Times, empresários franceses se assustam com políticas de esquerda e cortejam Le Pen. Mais um governo de direita aí chegando na França, na União Europeia. E o exército israelense disse ter matado 550 integrantes do Hamas e perdido 22 soldados em sua ofensiva terrestre na região. Manifestantes contrários ao premier israelense Benjamin Netanyahu foram às ruas pedir novas eleições. Houve confronto com a polícia e 9 acabaram presos. Uma multidão aqui que mostra a foto do jornal. E a OTAN cita arsenal nuclear. O secretário-geral Stoltenberg avalia elevar a disponibilidade de armas nucleares da aliança. Culpou a crescente ameaça da Rússia, China e Coreia do Norte. Moscou afirmou que a declaração representa uma escalada de tensão. O diretor do Serviço de Inteligência Estrangeiro russo, Sergei Narkinsky, disse que as novas condições para uma trégua serão mais complexas se a Ucrânia rejeitar a proposta de paz da Rússia. Kiev chamou as exigências de absurda. As condições russas, os termos de Putin incluem saída das tropas ucranianas de regiões anexadas por Moscou, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, retirada do pedido da Ucrânia da adesão à OTAN. E o presidente russo, Putin, visita o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O encontro visa estabelecer laços militares entre os países. Meu Deus do céu! E vamos à Rádio ONU. O Brasil possui uma diáspora haitiana forte que deseja trazer mais pessoas. No entanto, aponta a violência de gangues que assola o país caribenho como fator que dificulta muito o processo de emissão de vistos. As declarações são da diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luana Medeiros. Em entrevista para a ONU News, ela afirmou que a migração do Haiti para o Brasil é um fenômeno constante desde 2011, quando houve um terremoto que devastou a nação insular. Segundo ela, o foco do governo brasileiro é proporcionar a reunião familiar para os haitianos que estão no Brasil, trazendo os familiares que estão no Haiti e desejam migrar. No entanto, a violência armada no país da América Central tem dificultado os esforços diplomáticos brasileiros para garantir esse direito. Como a situação do Haiti tem se agravado muito nos últimos meses, praticamente todas as embaixadas fecharam suas portas no Haiti. A Embaixada do Brasil é uma das únicas que ainda funciona, mas infelizmente com capacidade muito reduzida. Então, por mais que exista política, exista a vontade política e os procedimentos administrativos colocados que possibilitam essa reunião familiar, na prática isso está bastante complexo. É muito difícil conseguir processar esses vistos ou mesmo entregar os vistos que já foram processados. De acordo com Luana Medeiros, essa é uma conjuntura na qual o Brasil tem muito pouca governabilidade. A representante do Ministério da Justiça informou que em 2023 foi iniciado um processo de transformação da política de acolhida humanitária, principalmente para nacionais do Afeganistão. Ela explicou que o Brasil tem um histórico de concessão de vistos humanitários, principalmente para diásporas que já estão consolidadas, como a síria e a haitiana. No entanto, as autoridades observaram que, na prática, a concessão do visto não era suficiente para promover a integração da comunidade afegã no Brasil. O desejo do governo brasileiro é que o Brasil seja um país de destino e não simplesmente um país de trânsito. É claro que as pessoas são livres para se movimentar tal como elas desejam e tal como elas entendem que é melhor para a vida delas. Mas, enquanto governo, o Brasil quer propiciar
o Brasil deseja propiciar a essas pessoas que estão vindo para o nosso país condições para que lá elas fiquem, de forma digna, com acesso à educação, com acesso a emprego, com acesso a cursos de português, e que elas se sintam acolhidas e tenham as condições plenas para reconstruir suas vidas. De acordo com Luana Medeiros, foi diagnosticado pelo governo e pela sociedade civil que era necessário aprimorar a política de acolhimento dos afegãos, com enfoque principal na integração local, para que tenham condições de ficar no Brasil. Ela afirmou que a política passa por uma transição, por isso ainda estão sendo processados os últimos pedidos de visto, que foram protocolados sob a égide da portaria anterior. A diretora explicou que o próximo passo será a publicação de um edital para selecionar instituições da sociedade civil que tenham condições e que desejem acolher nacionais afegãos no Brasil. Segundo ela, será um processo novo e bastante diferente, conhecido como patrocínio comunitário, inspirado em boas práticas de outros países que trabalham com o tema. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. A ONU marca o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio neste 18 de junho. Em mensagem para a data, o secretário-geral das Nações Unidas ressaltou a importância de empoderar a juventude para lutar contra o problema. Antônio Guterres avalia que os jovens, especialmente afetados pelo discurso de ódio online, devem fazer parte da solução. Com mais de 1,2 bilhão de pessoas jovens globalmente, ele acredita que a participação do grupo é crucial para criar espaços públicos e online livres de discurso de ódio. Na terceira celebração da data, o chefe da ONU citou episódios históricos como a Alemanha nazista e o genocídio em Ruanda. Ele afirmou que não há nível aceitável para o discurso de ódio e que é um dever de todos trabalharem para sua completa eliminação. O discurso de ódio hoje atinge uma ampla gama de grupos, frequentemente baseado em raça, etnia, religião, crença ou afiliação política. Guterres alerta que nos últimos meses houve um aumento significativo no discurso de ódio antissemita e antimuçulmano, tanto online quanto em comentários públicos de líderes influentes. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. E agora, o momento do meu querido Carlos Kaminski, direto de Nova York. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. Pessoal, vocês não têm noção o quão quente está aqui nos Estados Unidos. Temperaturas recordes. O dia de ontem foi extremamente quente e nem começou o verão ainda aqui para nós. Obviamente, são temperaturas que nos deixam até com muita preocupação, temperaturas que podem passar a marca de 105 graus Fahrenheit essa semana, ou seja, acima de 40 graus aqui na nossa região e em grande parte dos Estados Unidos. O que acontece, né, que segundo uma matéria do The Guardian, é que existe aí um sistema de alta pressão que está proporcionando essa temperatura elevada, e também o que acontece é que essas temperaturas não têm prazo para que elas diminuam. Então, vamos sofrer muito com esse calor intenso que chegou agora na nossa região aqui nos Estados Unidos. De acordo com meteorologistas da Weather Analytics, prevê-se que cerca de 265 milhões de pessoas nos Estados Unidos vejam temperaturas atingirem ou excederem 90 graus Fahrenheit, 32 graus Celsius, com muitas delas experimentando índices de calor de cerca de 105 graus Fahrenheit ou 40 graus Celsius até o próximo domingo. Espera que esse sistema, que é um cume de nível superior de alta pressão, traga temperaturas recordes iguais aos que ocorreram nos anos 90. Então, como eu já falei, algumas áreas aqui vão experimentar temperaturas de 105 graus Fahrenheit, 25 graus acima do normal. As cidades previstas para serem atingidas
por essa onda de calor incluem Chicago, St. Louis, Indianápolis, Detroit, Cleveland, Cincinnati, Pittsburgh, Filadélfia, Boston, Nova York e Albany, que é aqui em Nova York. Os Estados Unidos se preparam para condições perigosas à medida que a onda de calor atinge o centro-oeste e o nordeste. Essa onda de calor antecipada, como eu já falei, é causada por uma cúpula de calor, cumes de alta pressão, que prende o ar quente por baixo e impede que outros sistemas climáticos mais suaves se movam, que vem se constituindo em intensidade no Vale do Ohio e nos Grandes Lagos mais baixos, e agora está previsto que se mova para leste e norte. A cidade de Nova York ativou um plano de emergência para o calor perigosamente alto, que incluiu a abertura de centros de resfriamento em preparação para esta semana. Queremos ser claros, isso é extremamente quente para junho e os nova-iorquinos não devem subestimar o calor, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, com as mudanças climáticas levando a um calor mais frequente e intenso. Os verões são diferentes do que eram antes e por isso devemos esperar e estar preparados para o clima quente que está chegando. Ele acrescentou que as autoridades da cidade estão monitorando a qualidade do ar. A fumaça dos incêndios florestais canadenses do ano passado notavelmente viajou a milhares de quilômetros de distância, cobrindo partes da costa leste dos Estados Unidos e a cidade de Nova York. A estação do Serviço Nacional de Meteorologia em Maine, que faz divisa com o Canadá, é um estado acima de Massachusetts, disse que as temperaturas subiriam sob um sistema de alta pressão anômalo de nível superior e vários dias de temperaturas recordes levarão a um calor perigoso sem chance de adiamento durante a noite. Os meteorologistas em Boston dizem que as temperaturas vão atingir 100 graus Fahrenheit e desafiaram os recordes de todos os tempos para o mês de junho. Apesar das altas temperaturas, várias praias em Massachusetts estão fechadas para nadar devido aos altos níveis de bactérias. Autoridades estaduais alertaram os residentes para encontrar outra maneira de se refrescar ou então arriscar a sua saúde. O Centro de Controle de Doenças, CDC, e o Serviço Nacional de Meteorologia introduziram recentemente um sistema de índice de risco de calor baseado em cores para fornecer uma orientação de risco para os tomadores de decisão e para a população sensíveis ao calor. Então, essa informação de hoje, as altas temperaturas que começaram essa semana aqui nos Estados Unidos, temperaturas recordes para o período do ano e a preocupação das autoridades. Aqui nos Estados Unidos, mais de 200 pessoas morrem devido ao calor por ano. Então, mais uma preocupação para as autoridades. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, é um prazer estar com vocês.
E nós vimos aí, estarrecidos, mais uma das cenas de violência, né? São tantas as cenas de violência nas mídias sociais do Brasil, nas televisões do Brasil, ao vivo. Tem violência para todo lado, para todos os gostos, né? De todos os tipos do Brasil de 2024. Mas essa cena de violência, ela foi copiada, né? Ela é uma cópia canhestra, né? Com personagens brasileiros de algo que existe desde os anos 70 nos Estados Unidos da América, que é o fenômeno chamado road rage, a raiva na rodovia que está se alastrando nesse 2024 nos Estados Unidos da América. Essa raiva na rodovia é quando dois ou mais motoristas se entrincheiram em seus carros e começam a tirotear um contra o outro. Como acontece no Brasil, né? Quantos crimes de trânsito nós tivemos aqui, mas mais crimes em cidade, né? Crimes que são nas ruas, de motoristas que aceitam desafios, que de repente um carro bate no outro, um desce do carro, outro não desce, um desce armado, vai até o carro do outro e enche de bala o carro e o motorista, e por aí vai. Cenas de violência no trânsito brasileiro são costumeiras, são diárias, são quase de hora em hora. Mas esse aí foi um motorista em São Paulo, se não me engano, numa rodovia de São Paulo, que fez sua versão brasileira de Road Rage, ou Raiva na Rodovia. Um fenômeno, aliás, que tem extensos tratados sociológicos, psicossociais na sociedade norte-americana. Mas como o Brasil está fortemente armado, graças àquele projeto maravilhoso cultural de Jair Bolsonaro, né, de criar academias, ao invés de academias de ciências, academias culturais, são as academias de tiro, né, que proliferaram nos 4 anos do governo do Jair Bolsonaro. O governo Lula tentou dar uma freada no armamentismo, mas ao que parece a Câmara de Deputados altamente conservadora, que também tem uma grande bancada da bala, que sempre foi uma bancada que ganhou milhões de dólares na importação de armas e no fomento da produção de armas no Brasil, reduzido hoje a somente a uma empresa de grande porte, que nunca fabricou armas de qualidade e continua com a má qualidade que foi bancada pelo governo Bolsonaro em 4 anos. Mas nessas cenas da rodovia, um motorista desce do carro. O interessante é que ele toma uma posição ao lado do carro que ele pretendia atingir e que ele atingiu, de um pistoleiro profissional, né? Ele abre as pernas, ele aponta a arma como um profissional aponta, né? Eu entendo um pouco de armamentismo, não por ser fã de armas, por outros motivos. Mas a coisa ficou absolutamente assim, parece que ele está paralisado, ele mira e de repente atira. Bom, ele acabou como um grande garoto propaganda da blindagem, né? O cara conseguiu acertar um carro totalmente blindado, certamente uma blindagem de qualidade, certamente a arma que o cara tirou não era uma arma também de grosso calibre, né? Que tem rara blindagem, vai parar, por exemplo, uma bala de um fuzil R-15, né? Ou de uma Magnum, armas realmente de força de tiro descomunal, porque as blindagens elas têm diversos preços e quanto mais elas resistem, mais caro a blindagem fica e mais pesado o automóvel fica também, até pela espessura dos vidros que são colocados. Bom, mas o negócio aqui não é especialidade em blindagem, né? Foi um negócio absolutamente, olha, uma cena tão medíocre, tão idiota. Um cara que é um empresário de pernas abertas, arma em punho, atirando num casal. Eles tinham se desentendido na rodovia por motivos que sempre são os mais banais possíveis, né? E que tantas vezes tem o ego, principalmente aqui no Brasil, né, onde o automóvel também é um símbolo de status.
dos mais otários, né? A prova está que os caras continuam comprando Porsches aí para andar na cidade a 40 por hora, né? Para andar em congestionamento nas entupidas cidades brasileiras. Mas o Porsche é uma distinção, a vitória de alguém com rodas e motor, não é? Na Europa, o Porsche é mais comprado por aquele senhor que não era imbrochável e acabou broxando, né? É um carro de gente de mais de 50 anos, 60. Todo mundo, quem pensa que o Porsche, por exemplo, na Alemanha é comprado por jovens, se engana solenemente, né? Inclusive o jovem alemão nem quer saber de carro mais, né? Ou tá na bicicleta, na pernada, ou na bicicleta elétrica, mas o automóvel para a juventude, para os jovens também nos Estados Unidos da América, um instrumento de mobilidade altamente questionável. Hoje já tem muitas formas de mobilidade alternativas, né? Que vai desde a bicicleta até a pernada, né? A velha pernada que eu exerço há mais de 35 anos, quer dizer, longas caminhadas que eu já fiz pela minha vida e continuo fazendo. Só parei agora porque não para de chover nessa cidade de Porto Alegre e eu não sou pinguim, né? Não sou pato nem pinguim para entrar em lago ou caminhar no molhado, né? Que, aliás, é uma coisa muito perigosa pelos solos escorregadios. Ainda mais para um garotão como eu, com 70 anos de idade, né? Se eu caio aí, o vovô quebra o fêmur, eu vou ficar em cadeira de rodas pelos próximos 50 anos. Mas as formas, ainda infelizmente, esse fenômeno, infelizmente, o automóvel ainda é visto como um instrumento de agressão aqui no Brasil. Um instrumento de poder, um instrumento de agressão, não sabe com quem, não, você não sabe com quem está falando, eu faço o que eu quero. Inclusive, nós tivemos aquela cena absolutamente trágica da mamãe que foi lá, recolheu seu filhinho assassino, que tinha acabado de matar um homem inocente dentro de um sandeiro, quando entrou com seu Porchão Carreira, né? Que não é um carrinho fraquinho, não, é um carro que pode de 0 a 100 em 3 segundos. Ele, quando bateu, eu calculei a mais de 170 quilômetros horários, ou 200, talvez ele estivesse, devido ao poder de aceleração do Porsche. É um acidente que aconteceu aí nas ruas de São Paulo há pouco tempo atrás. Acabou morrendo um motorista de aplicativo que estava no Sandero, que foi colhido pela traseira por esse Porsche. Depois também em São Paulo, um Mercedes em alta velocidade, eu calculei que era um Mercedes até MG pelo formato do carro, são carros muito brabos, vinha em alta e colheu uma mulher, um jovem, que estava no seu scooter, né? Se não me engano, era o scooter que ela estava pilotando. Arrancou a perna dessa jovem. Quer dizer, por favor, deixou alguém deficiente para o resto da vida num lance completamente irresponsável com um Mercedes também em alta velocidade. Isso são os solitários, né? Os matadores solitários, aqueles que estão sozinhos do carro e matam. E tem também esses que brigam com outro e partem para a ignorância e agora, com o armamentismo aí aqui em alta, continua em alta no Brasil, em geral enfrentamentos armados, né? De repente morre todo mundo, morre o cara que atirou, morre o cara que recebeu o tiro de volta e por aí vai. Nos Estados Unidos da América, o road rage está aumentando, há um clima de tensão absurda, de total enfrentamento político entre democratas e republicanos, entre uma extrema-direita e o que resta de democracia naquele país, e isso se reflete em todas as esferas da sociedade norte-americana. Então, os enfrentamentos nas ruas, agressões, que muitas vezes são gratuitas, porque o cara ou é negro, ou entrou num recanto de republicanos e ele é um democrata, existem mil formas de agressões. E essa de enfrentamento de motoristas nas estradas está voltando lá nos Estados Unidos com força total. Já houveram mortes e feridos em enfrentamentos recentes aí nos últimos meses. No ano passado, 2023, no mínimo aí umas 50 pessoas morreram nesses enfrentamentos nas rodovias. E o Brasil já está copiando, né? Já temos então o nosso atirador do nosso digno representante no Campeonato Mundial de Estupidez, do Road Rage,
que esse aí não sei se vai ter futuro, porque se ele continuar atirando em carro blindado, vai gastar um monte de munição. Munição é muito cara no Brasil, está perdendo bala numa inutilidade, né? De repente vai descer um cara aí de um carro blindado e vai encher ele de azeitona verde para ele aprender a deixar de ser besta, entendeu? Aí vai ser caracterizado como legítima defesa. Primeiro que nunca se enfrenta alguém fora de um automóvel, né? Você, dentro de um automóvel, ainda você tem aquela carapaça de aço a protegê-lo. E a blindagem salvou este casal. Por isso que eu disse que o nosso assassino, o nosso potencial assassino de estrada virou garoto propaganda de blindadora. Eu tenho certeza absoluta que no dia seguinte a esse crime, as blindadoras de São Paulo ficaram lotadas. Acho que não só de São Paulo, mas do Brasil, né? Vamos blindar, que é a única maneira da gente se proteger. Amigos, novo encontro com vocês no próximo podcast. Até lá. E acabou-se o que era doce. Gostaria de agradecer sempre o Cielito Rebelato Júnior, nosso editor e um mestre em publicidade. Se você precisar na sua campanha de um publicitário, me procure. O meu telefone é 61999722823, que eu indico de olhos fechados Cielito Rebelato Júnior e também o nosso Ricardo Egg, que é mestre em marketing político. Então, são as minhas sugestões para você que está fazendo sua campanha eleitoral. Agradecer ao meu querido Carlos Kaminski, lá de Nova York, como a Rádio ONU, a nossa parceira, ao meu amigo e querido Renato Rossi, o franco-brasileiro especialista na indústria automobilística. Como é bom te ouvir, meu querido Renato Rossi. E a você, ouvinte, fale para sua família, para a tia do Zap, para o tio do Zap, que o Bichos Tagarelas está aqui e nós queremos fazer uma surpresa para vocês. A gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar, mas a surpresa vai aparecer. Gostaria, então, de agradecer vocês pela audiência e voltamos amanhã, dia 19 de junho, uma quarta-feira.